Chegamos nessa última lição, lição de número 13, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo nós leremos na palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, verso de número 11, aonde diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Em verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. E aqui eu quero fazer um comentário nesse texto no texto áureo, no texto de Efésios capítulo 6, verso 11, quando o apóstolo Paulo, ele cita que nós devemos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele tinha essa certeza, essa convicção de que para obter vitória nas áreas espirituais precisava estar fortalecido em Deus. E não tem como nós querermos dentro de um campo de batalha nos mostrarmos diante do inimigo fragilidade. Nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus, fortalecidos no Senhor, para que possamos conquistar aquilo que nós almejamos diante de Deus. Amém? Vamos entrar aqui na primeira introdução, que diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir os inevitáveis conflitos com as forças espirituais da maldade. E nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é isso que veremos nesta presente lição. Aqui eu quero fazer também um comentário, aquilo que o autor desta lição, ele quis nos trazer diante desse texto, que devemos resistir os conflitos contra as forças espirituais da maldade. Aqui podemos observar que, para que nós possamos resistir os inevitáveis conflitos. O que seria um inevitável? É algo que você não esperava que pudesse surgir ou que pudesse acontecer. É inevitável, não é algo que você esperava, mas que no decorrer do seu dia a dia ocorreu. São conflitos que às vezes você não entende, mas ocorrem no seu dia a dia, e são esses inevitáveis conflitos que por detrás tem as forças espirituais da maldade atuando para querer destruir a nossa vida. A vida do cristão é um verdadeiro combate. Ninguém que se milita nessa guerra se milita tentando obter, se não realmente estiver preparado diante do Senhor, diante desta batalha, para que Deus possa revesti-lo novamente de toda essa armadura de Deus. Precisamos estar no Senhor, buscando a presença do Senhor. O primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. O subtópico diz: fortalecidos no poder do Senhor. Esta expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor. Aqui nós vemos, eu quero soar aqui um comentário, aqui nós vemos o apóstolo Paulo já trazendo essa indicação para nós, que nós devemos fortalecer no Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor, a certeza de que nós iremos triunfar mediante de qualquer luta no Senhor, Não tem como nós sairmos diante de uma guerra e termos a certeza de que nós iremos triunfar se o Senhor não estiver conosco, E mais para baixo vemos aqui o autor dizendo que indica que não temos o poder em nós mesmos. Sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos, por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Se Deus não for por nós, nós não colocamos diante de Deus nada aquilo que nós almejamos ou queremos fazer para o seu reino.
A palavra do Senhor nos fala em João capítulo 15, verso de número 5, que sem Ele nada podeis fazer. Você pode projetar algo para a tua vida, você pode querer fazer algo, ou até mesmo mentalizar algo para a sua vida, mas você precisa entender que se Ele não for o centro, ou se Ele não estiver na frente da sua vida, você não irá conseguir, você não irá ter crédito diante daquilo que você realmente deseja, né? Vamos dando continuidade aqui, pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo, e por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. O cristão, ele precisa estar com a mente renovada. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 8, a palavra do Senhor nos fala que aquilo que deve ocupar o nosso entendimento. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor existente nisso que possa ocupar o vosso entendimento. Nós entendemos, irmãos, que a nossa mente é um campo de batalha, né? Nós estamos guerreando, e muitas das vezes o inimigo, sabendo que nós estamos nós somos soldados de Cristo, e ele tendo essa certeza de que nós militamos essa guerra junto com Cristo, ele começa a usar os seus dardos inflamados do maligno para querer lançar setas na nossa mente. Por isso que nós temos que a todo momento estar buscando em Deus, né, diante da palavra do Senhor, buscando tudo aquilo que é verdadeiro, pensando em aquilo que realmente possa edificar a nossa vida, porque se você estiver ocupando o seu entendimento ou a sua mente, que não seja com a palavra do Senhor, certamente você ficará vulnerável à ação do inimigo. Mas quando você alimenta a sua mente com aquilo que é real, com aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que traz virtude, assim como diz a palavra do Senhor, certamente você estará edificado, buscando em Deus a proteção em Deus, amém? Vamos dar sequência aqui da vida e santidade, né? Hebreus capítulo 12, verso de número 14, a palavra diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós sabemos que a santidade é a principal ferramenta daqueles que querem morar no céu, né? Sem santidade, irmãos, não tem como nós fazermos parte deste reino, não tem como nós desejarmos entrar nesse reino, porque esse reino exige santidade. Esse reino exige daqueles que querem realmente entrar nesse reino uma vida transformada. Há necessidade de uma nova transformação de vida, né? A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. E é interessante aqui o autor desta lição, quando ele cita aqui na questão de conhecer as Escrituras. É importante o cristão conhecer a palavra do Senhor. O salmista diz lá no Salmo 119, verso de número 11, escondi a sua palavra no meu coração. E é importante nós entendermos que não adianta você ter muito conhecimento da palavra na mente e não ter ela dentro do seu coração. Há muitas pessoas que têm a palavra na mente, cita versículos, pessoas que conseguem gravar capítulos, e é muito bom isso aí, eu também gosto desse negócio, mas é interessante nós guardarmos a palavra no nosso coração, porque o inimigo, irmãos, ele vem para roubar a nossa esperança.
a nossa fé, e se nós não tivermos com a palavra guardada no nosso coração, certamente nós seremos presa fácil do inimigo. Nós vemos muitos que estão afastados do caminho do Senhor, até mesmo desviados do caminho do Senhor, que quando você cita um versículo, ele logo em seguida cita 3 ou 4, certamente porque ele tem um conhecimento, mas a palavra verdadeiramente não mudou o que está dentro lá do seu coração, e a palavra ela precisa mudar, ela precisa entrar, fazer morada, e quando a palavra entra, ela transforma, quando a palavra entra, ela modifica. Vemos que muitas pessoas são transformadas por causa do poder da palavra. A palavra ela é verdadeira e ela traz transformação magníficas. Amém? Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. No segundo tópico, vigilantes em toda oração e súplica. O apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Mateus capítulo 26, eu quero estar lendo aqui com os irmãos, 26, verso de número 41, a palavra do Senhor nos diz: vigiai e orai. Ela não está dizendo no sentido contrário, ela não está dizendo você ora e depois vigia. Na verdade, nós como cristãos devemos ter uma vida de oração, mas ao mesmo tempo termos uma vida de vigilância, né? Devemos ser vigilantes, porque não adianta nós orarmos com muito, né? Conheço pessoas que oram demais, mas às vezes não vigiam, né? Então nós precisamos estar vigilantes, e além de nos manter vigilantes, nós precisamos também ter essa vida de oração, né? Para que nós possamos triunfar sobre os ataques do inimigo, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, né? Como está descrito nesta lição, e também precisamos estar em intimidade com o Senhor. Seguindo o texto, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A oração, ela é uma ferramenta para aquele que quer vencer uma guerra. Você não entra num combate, você não entra em uma batalha de mãos vazias. Se você realmente quer obter sucesso diante daquela guerra ou diante daquela luta que se levantou, você vai buscar armas que possam combater contra aqueles ataques ou contra aquelas investidas do inimigo. E se tem uma arma que pode nos deixar fortes diante da guerra, é essa arma chamada oração. E a expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância ou oportunidade. Clamar pelo favor divino em qualquer circunstância ou oportunidade. Nós vemos Jeremias dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Vemos que Deus ouviu o clamor de Israel e enviou um libertador como Moisés por causa do clamor do povo. Então nós devemos clamar a Deus, continuar clamando. Você que está clamando pela sua família, pelos seus parentes, ou até mesmo por algo que você tanto almeja diante de Deus, se tem uma chave que abre porta onde não tem, é a oração. Continue orando, certo de que Deus estará concedendo você a vitória a qual você tanto busca diante do Senhor. Amém? No segundo tópico, né, conhecendo o campo da batalha espiritual. O subtópico nos fala sobre as astutas ciladas do diabo, né? A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perseveramente pelo reino das trevas. Eu quero citar um texto
nesse comentário que se encontra em 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 11, né? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os seus desígnios. Em outras traduções fala os seus ardis, as suas artimanhas, né? Nós não devemos ignorar a ação do inimigo, né? Nós temos que estar atento com toda as artimanhas, com todas as ciladas que ele articula contra a nossa vida, irmãos, né? Nós não estamos aqui enaltecendo o inimigo, mas nós temos que conhecer o nosso adversário, saber com quem nós estamos guerreando. E na batalha espiritual você precisa ter esse conhecimento, ter essa mentalidade de que você precisa conhecer o seu adversário, para que você então possa ser vitorioso diante do seu inimigo. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador, né? Quero deixar aí um texto também de João capítulo 8, verso de número 4, aonde a palavra do Senhor nos fala que ele desde o princípio, né? Desde o princípio ele foi enganador, né? Desde o princípio ele foi mentiroso. Então desde o princípio ele já vem com todas as suas artimanhas, com todas as suas articulações, para querer convencer as pessoas, para querer distorcer a verdade. E sabemos que Cristo é a verdade, né? O inimigo, ele é imitador, e Deus é o Criador. Então o inimigo, ele vem com todas as suas artimanhas para tentar desvirtuar. Então nós temos que estar atento com isso, né? Tomando de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. E sabemos que a igreja, irmãos, é os olhos de Cristo, né? É a menina dos olhos de Cristo. Nós somos as meninas dos olhos de Cristo, né? Algumas das suas astúcias são em confundir a mentira com a verdade. Vemos isso em Gênesis capítulo 3. O segundo é deturpar as escrituras, ou seja, distorcer a verdade, né? Distorcer a palavra. E vemos, irmãos, que nos dias atuais tem se levantado pessoas distorcendo a palavra do Senhor, distorcendo a verdade, e é algo que nós, como cristãos, devemos estar atentos. Por isso que você, irmão, precisa estar examinando as escrituras constantemente. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos examinar as escrituras, porque nelas contém a vida eterna, né? Então você medite na palavra, tenha a prática, né? Faça um devocional com Deus constantemente, e com certeza a sua vida será abençoada, amém? Dissimular e induzir dissimulações, ou seja, fingir, né? E vemos também que no nosso meio sempre ele usa pessoas com intenções, né? Com intenções maldosas, né, irmãos? Querendo fingir, querendo fazer algo que possa trazer no meio evangélico, no meio cristão, algo que venha desagradar ao Senhor, causar mau testemunho, né? E vemos que ele vem com as suas artimanhas, as suas ciladas, e pessoas que às vezes não vigiam acabam cedendo às ciladas do inimigo, né? Quarto, ele vem com falsos sinais. Se você observar que tem pessoas querendo glória, tem pessoas querendo para si honras, ali você já pode entender que já é um falso sinal, que ali já não tem nada de Deus na vida daquele que está trazendo algo, ou na vida daquele que está falando algo. Se não der crédito para Deus, irmãos, não perca o seu tempo, né? O quinto, ele fazer acusações. Sabemos que ele é o acusador, né? Desde o princípio, além de ser mentiroso, ele é o acusador, ele vive acusando, né? Mas em Romanos capítulo de número 8, verso 33, a palavra do Senhor nos diz que quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica,
né? Não tem quem possa atentar a qualquer outra acusação contra nós que somos escolhidos de Deus, né? Se Deus já nos justifica. O outro laço, a outra astúcia do inimigo é semear incredulidade. Há muitos cristãos que já não creem mais, né? E Jesus deixou de operar muitos milagres. Lá em Mateus capítulo 3, verso 58, você vai ouvir a palavra do Senhor nos dizendo que Ele deixou de realizar muitos milagres justamente por causa da incredulidade. Há muitos que não recebem por causa da sua incredulidade, não tem fé para receber, e sabemos que a fé é o que nos motiva diante de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você precisa ter fé, né? E a fé é o oposto da incredulidade. Não tem como você desejar algo se você não ter fé para receber esse algo diante de Deus. E o sétimo é promover ideologias anticristãs. E diante desse quadro, o texto sagrado nos ordena revestivos de toda a armadura de Deus. Precisamos estar revestidos diante das astutas ciladas do inimigo, irmãos. Nós todos os dias saímos para o matadouro. Todos os dias o inimigo ele vem para tentar roubar a minha fé e a sua fé. Por isso nós temos que estar revestidos de Deus para podermos triunfar diante das dificuldades da vida, amém? Vamos no segundo subtópico, onde a palavra do Senhor nos fala que onde a lição nos traz o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, regiões celestiais. E essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. E nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Há muitos de nós que não entendemos, irmãos, que a nossa batalha, a nossa guerra, ela é espiritual, ela não é física, né? E muitos dos irmãos às vezes se depara com determinadas situações e às vezes entra em conflito até mesmo dentro do seu lar, até mesmo dentro da igreja, por achar que aquele irmão está causando algo para entristecê-lo, ou está causando algo para tirá-lo da presença de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que no mundo espiritual há uma guerra espiritual, não é carnal. Essa guerra não é carnal, não é física. Aqui o autor da lição ele deixa bem claro que nós não estamos lutando com pessoas, né? Nós não estamos lutando com pessoas, nós estamos lutando com as hostes espirituais da maldade, né? E por isso nós devemos nos preparar, devemos estar preparados, entendendo que no mundo espiritual há uma guerra, né? Se aquele irmão não te cumprimenta, se aquela irmã não te dá uma paz do Senhor, não tem por que você ficar de cara fechada para ela, ainda porque você talvez não entenda o porquê ela não quer te cumprimentar, ou porquê ela não quer te dar a paz do Senhor. Não precisa criar no seu pensamento ou na sua mente algo que não existe, né? Uma andorinha, quando você começa a colocar coisas na sua cabeça, né? Pode até sobrevoar sobre a sua cabeça, mas você não pode deixar ela fazer ninho. E há muitas pessoas que deixam esses pensamentos ficar brotando dentro da sua cabeça, uma coisa que não existe. E é nisso, irmãos, que o inimigo vai trabalhando. É essa semente que ele vai lançando no entendimento das pessoas, ao ponto das pessoas achar que estão lutando com pessoas, né? Mas nesta batalha, irmãos, na batalha espiritual,
a luta é espiritual, a luta não é física. Vamos para o terceiro subtópico, as agências da potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Precisa entender, irmãos, que há uma hierarquia, né? E eles são poderosos, né? Eles têm eles têm todo o seu aparato, né? Eles têm todo os seus investidos para vir contra a nossa vida, né? E os títulos principado e potestades indica que o poder, primazia, autoridade para agir como príncipe das trevas, são líderes de anjos decaídos que sob o comando do diabo exercem o domínio. E é algo que nós temos que entender, que eles são poderosos, né? Mas eles não têm todo o poder. O nosso Deus ainda é poderoso. O nosso Deus ainda tem todo o poder. Por isso nós não devemos temer o inimigo. Nós não devemos temer a ação do inimigo. Nós devemos nos preparar nessa guerra. Nós devemos nos preparar contra os nossos adversários, né? Aqui na parte B ele fala que são inimigos malignos. Esses agentes formam hostes espirituais da maldade, que refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles maquinam o mal constantemente, né? E é importante você entender que nessa guerra, a maldade, nesse mundo espiritual, a maldade, ela vem de contra a nossa vida. Porque se luta contra a igreja, luta contra a minha vida, luta contra a sua vida. Aqui no C, no subtópico C aqui, ele fala que eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Sabemos, irmãos, que a igreja é de Cristo. E a palavra do Senhor nos fala que contra ela, nenhuma ação do inferno poderia prevalecer contra a sua igreja. Então nós temos que ter essa visão, nós temos que ter esse entendimento, que contra a igreja do Senhor não haveria nenhuma ação do inimigo contra a sua igreja. E apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Você não precisa temer a ação do inimigo. Você precisa confiar no Senhor e fortalecer no Senhor. Somos incentivados a lutar e sobretudo vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado, poder e potestade e domínio. Amém? Nós estamos chegando aqui já no terceiro subtópico, que tem como título as armas espirituais indispensáveis ao crente. No subtópico 1, fala sobre a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada de um contexto militar romano, e a expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa. E eu quero frisar esta palavra completa, né? De um soldado fortemente armado. É interessante, irmãos, que nós entendermos que quando um soldado ele vai para uma guerra, ele vai para um combate, ele não vai faltando com algum aparato, ele não vai para uma guerra deixando algo para trás, ele vai completo para a guerra. E nós, como cristãos, precisamos também ter essa visão, esse entendimento, que para nós entrarmos numa guerra, nós precisamos estar fortemente revestido de toda a armadura. Precisamos estar com toda a armadura completa. Para quê? Para não dar brecha, né? Efésios capítulo 4, verso 27, a palavra do Senhor vai nos falar que... A palavra do Senhor vai nos falar aqui, irmãos, que nós devemos estar atentos,
né? E nós devemos fechar todas as brechas. Por quê? Porque em Efésios capítulo 4, verso 27, a palavra nos fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. O diabo, ele busca uma brecha na nossa vida. O diabo, como diz a palavra, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa ser tragado. Ele quer tragar a nossa vida, ele quer tragar a nossa fé, ele quer tragar a nossa esperança, ele quer nos tirar da presença do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, a palavra nos fala que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todos os sofismas. A luta nossa, irmãos, contra o inimigo, ele não é carnal, não é algo que você enxerga, né? A nossa luta precisa ser espiritual, e para você vencer essa luta espiritual, você precisa ter as ferramentas espirituais para que você possa ter vitória. Amém? Estamos chegando aqui no subtópico de número 2, que tem como título as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados. A parte A aqui, vemos que devemos ser cingidos vossos lombos com a verdade. Retrata de uma peça usada para dar mobilidade ao soldado, ao combate. Nesse sentido faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, né? A parte B aqui, ó, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável, proteção aos órgãos vitais, e refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. A nossa vida, irmãos, ela é vista, e quando nós, como um bom soldado, começamos a dar exemplo da nossa vida, né? Um exemplo de retidão, um exemplo de integridade, um exemplo de homem ou mulher de Deus, a nossa vida então passa a ser vista por outras pessoas, né? Nós servimos de exemplo para outras pessoas. Então, quando nós começamos a ser exemplo para outras pessoas, nós realmente estamos nos vestindo dessa couraça. Realmente nós estamos combatendo um bom combate, né? Guardando a fé, né? Porque o inimigo ele vem para roubar a nossa fé. A parte C fala dos calçados, pés na preparação do evangelho. Confeccionado em couro, meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade, que refere-se à firmeza do evangelho, proporciona a prontidão do soldado em testemunhar a Cristo. E aqui nós vemos, irmãos, que como cristãos nós temos que ter essa firmeza, nós temos que estar em prontidão para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus requer de soldados, e soldados valentes. A palavra do Senhor nos diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, né, dessa obra. Então nós temos que ter essa visão, irmãos, que precisamos combater um bom combate, né? A parte D aqui fala tomando sobretudo o escudo da fé. Logo, a retaguarda é feita de madeira e couro, e o escudo que protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável. A fé, como dita em Hebreus, é o firme fundamento, né? A nossa fé é o que nos move, irmãos. A nossa fé é o que nos dá a certeza de que Deus ele está realmente conosco, Deus está nos guardando. É a fé que o inimigo tenta roubar de nós, né? E por isso nós temos que estar revestido do escudo da fé. A parte E aqui nós fala sobre o capacete da salvação, que refere-se à certeza, né, que já recebemos em Cristo, e a convicção da plena salvação do último dia. Eu quero deixar um título,
um texto bíblico para sua meditação em Romanos capítulo 8, verso 16. A palavra do Senhor nos fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica, o Espírito nos dá convicção de que realmente recebemos essa garantia de sermos salvos. Amém, irmãos? Terceiro subtópico e o último, nós já estamos finalizando essa lição. Gostaria de pedir para você não deixar de dar um like, não deixar de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever nesse canal. É a ADMDT Cruzeiro do Sul, que você possa compartilhar com os irmãos e nos ajudar no crescimento da obra do Senhor. Amém? Terceiro subtópico, a palavra do Senhor, a lição vai nos trazer a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto no ataque, no termo grego, para ela é a machaiara, identificada como a espada curta. Isso significa que no combate pessoal enfrentamos o diário, diário e acontece corpo a corpo, a espada do Espírito, e é identificada como sendo a palavra de Deus. É inspirada e penetrante. Quero ler com você Hebreus capítulo 4, né? Hebreus capítulo 4, verso de número 12, o que a palavra do Senhor nos traz nesse texto tão grandioso, para que você tenha entendimento do poder que existe na palavra do Senhor. Ela muda a história do homem, ela muda o curso da vida, ela tira todo aquele complexo, tira toda aquela visão que o ser humano tem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é penetrante ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Essa é a palavra que é imprescindível na vida do cristão. Ela tem sido e ela é a arma ofensiva para esta batalha a qual nós estamos guerreando, a qual nós estamos enfrentando. Amém, irmãos? Que para resistir o diabo precisamos ter ela, usar ela. Amém? Para concluirmos, irmãos, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer a potestade do ar, revestido de toda a armadura de Deus. Que você possa se revestir de toda a armadura de Deus, tendo a certeza e confiança de que Deus, Ele guerreia junto com você esta guerra. Amém? Antes de nós finalizarmos, quero agradecer a você que nos acompanhou nesse vídeo. Não esquece de dar o seu like e que você possa compartilhar com os irmãos. Quero fazer uma oração com você, que você tenha certeza de que nessa guerra você não está só. Amém? Deus eterno e poderoso, agradecemos ao Senhor pelo Senhor nos ajudar até aqui, Senhor, por o Senhor se manter fiel conosco até aqui, meu Deus querido. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar esta pessoa, esta vida que está nos acompanhando nesse momento. E se há alguma guerra espiritual, Senhor, que o Senhor venha dar estratégia, que o Senhor venha dar direção, meu Deus querido, para que o seu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.